Oi pessoal, tudo bom? Eu resolvi gravar esse videozinho para mandar para vocês aí no grupo, fazendo um resuminho dos tópicos que a gente vai falar amanhã na reunião. Assim a gente agiliza, né? A gente faz um resuminho agora, vocês dão, quem já leu, ótimo, excelente. Sempre recomendo que vocês leiam as lições, mesmo que aparentemente seja difícil de compreender, mas leiam. Pode ouvir o resumo, né? E outra, se tiver alguma pergunta que surgir aí quando estiver ouvindo o vídeo, ou se vocês leram, põe a perguntinha aí no grupo, durante o dia mesmo. A gente dá uma lida e a gente agiliza assim a reunião da noite. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Então, um dos tópicos aqui que a gente vai falar são as falsas explicações dos fenômenos espíritas, né? Então Kardec faz algumas refutações aqui, né? A primeira é sobre que os fenômenos mediúnicos, né, eram provocados por alucinações, né? Os médiuns alucinavam e aí aqueles fenômenos então seriam frutos dessa alucinação. Aí Kardec faz uma refutação, né? Primeiro, vamos entender o que é a alucinação. É uma percepção sensorial falsa da realidade. Quer dizer, aquilo não existe. O que é essa percepção sensorial? Sensor, a visão, a audição, o tato, né, o olfato, são as percepções, como a gente capta a realidade, o mundo. E a gente pode alucinar, né? A gente pode sentir um cheiro que não existe, a gente pode ver coisas que não existem, e alguns estados levam a esse estado de alucinação, né? A medicina, a ciência hoje explica isso como associado a problemas neurológicos, né? O uso de drogas também pode provocar alucinações, a gente vê isso muito sendo demonstrado aí até em filmes, transtornos mentais como esquizofrenia, que a pessoa ouve vozes, tudo isso provoca alucinação. Na época de Kardec, né, ele dá a entender aqui pelo começo da resposta dele que isso não estava muito aprofundado. A medicina tinha algumas explicações para a alucinação, né, como os distúrbios mentais, né. Um deles era chamado histeria, que hoje mudou totalmente o conceito. A esquizofrenia também era estudada na época. Intoxicações, né, por venenos ou alimentos provocavam alucinações, segundo a medicina. E era sempre associado a doenças nervosas, mas não existia um aprofundamento nisso. Então Kardec coloca isso na sua refutação, né? Se nem na época a alucinação, né, essa causa, a alucinação, tinha uma explicação completa, né, por que ela queria explicar os fenômenos espíritas, né? Então, primeiro ela deveria se explicar, ter uma definição mais definida, mais própria, né, um esclarecimento maior, para poder aí sim explicar os fenômenos espíritas. E ele refuta, por exemplo, com os efeitos materiais, né? As mesas que se moviam, que batiam, que davam respostas, né? Às vezes respostas a perguntas feitas pelo pensamento, né? Como seria isso provocado por uma alucinação? Tá, o médium poderia estar alucinando, tá, ver a mesa movendo e ela não estava, né? Uma alucinação visual. Ah, mas e os outros, né? E os assistentes? As pessoas que estavam assistindo aquela manifestação também estariam alucinando? Não pode, né? E ele coloca um outro exemplo, né? Fenômenos que aconteciam no mundo todo, em vários países, em países diferentes, todo mundo alucinando. Era um efeito que era raro, não era uma coisa que acontecia torta direito, as pessoas alucinavam assim por nada, não. Até hoje, é algo específico, provocado por um distúrbio, uma doença, muitas vezes neurológica, né? Quando a gente está com uma febre muito alta, acho que algumas pessoas já passaram por isso, né? A gente delira, né? É uma espécie de alucinação, a gente entra naquele estado de delírio, né? Mas a gente está numa febre excessiva, muito alta,
Isso não é raro, isso não acontece a toda hora, né? Então, como que explicaria todos esses fenômenos? Então, Kardec refuta por aí falta de observação, né? Aí, uma segunda hipótese, né, que é colocada aqui na pergunta, se isso não seria provocado por um fluido qualquer, e o inquiridor coloca lá um fluido magnético, né? Existia esse conceito de fluido magnético, né, na época de Kardec. Depois Kardec abandonou essa própria ideia porque estava ligado ao magnetismo animal, estudo do magnetismo, né, a influência do magnetismo nas pessoas, que era chamado de existiria um fluido, né, no corpo humano. Esse fluido poderia ser manipulado, poderia até provocar doenças ou curar doenças. Isso foi sendo com o tempo desacreditado, não se firmou essa teoria, né, do fluido magnético animal, e isso foi abandonado até por Kardec. E a gente entende hoje, no meio espírita, a gente deve abandonar essa ideia de magnetismo animal. Magnetismo está ligado aos fenômenos físicos, né? Para dar um exemplo, o imãzinho. Aquilo é um fenômeno magnético. Isso não existe nos fenômenos mediúnicos. Tá? Agora, a existência dos fluidos, sim, isso existe. Tá? Kardec coloca a existência dos fluidos, ele coloca até na resposta dele, que foi o primeiro pensamento dele, a ação desses fluidos, né? Mas ele diz que, conforme a observação, né, dele, dos fenômenos, isso não explicava tudo. Por exemplo, as respostas inteligentes. Então, se tinha uma causa, um efeito inteligente, que eram as respostas, deveria haver causa e efeito, uma causa inteligente. E não existe um fluido inteligente. Existe uma inteligência, pode existir, e existe. Uma inteligência por trás que manipula o fluido, por exemplo, para movimentar, fazer uma mesa girar, se erguer, cair no solo, bater, né? Mas existe uma inteligência por trás manipulando. É o que ele coloca na sua resposta, né? E a gente ouve muito isso falar, né? Efeito e causa, né? Então, se tem uma causa, existe um efeito, o efeito é inteligente, que é a resposta, né? A resposta é manifestação de uma inteligência, a causa tem que ser uma inteligência, a inteligência. Então, se refuta isso, né? Que seria ação fluídica, né? Só para dar uma ilustradinha aqui, Kardec fala sobre os fluidos dentro do Espiritismo, né? Ele coloca os fluidos, ele até se chama, né, o fluido cósmico universal que emana, né, de todo o universo. Ele coloca que esse fluido é o veículo do pensamento do espírito. O espírito pode, pelo pensamento e pela vontade, manipular e modificar esse fluido pode ser modificado, né? Esse fluido é a ligação do espírito com a matéria, se dá através desse fluido. Existem diversos tipos de fluidos. E aí eu fui buscar na física moderna a explicação do que é fluido, para a gente ver que a ideia de Kardec, a colocação, está de acordo com o que a gente tem na ciência moderna hoje. O que a física diz, né? O que é um fluido para a física, né? É uma substância que pode fluir, ou seja, que se deforma continuamente, submetida a uma força externa. Exatamente o que Kardec colocou e definiu. Qual é a força externa que exerce ação sobre o fluido cósmico universal? O pensamento do espírito, a vontade do espírito. Através do pensamento e da sua vontade, ele pode modificar, transformar o fluido. E aí, inclusive, provocar os fenômenos materiais. Uma outra refutação aí seria o sonambulismo, né? O que é o sonambulismo? A gente entende hoje o sonambulismo como um distúrbio do sono, que a pessoa está em sono profundo, e isso existe, né? Possivelmente a gente possa até conhecer, eu conheci pessoas que tinham, meu filho tinha sonambulismo, ele levantava, conversava,
depois não lembrava de nada. Essa é a definição do sonambulismo, né? A pessoa pode levantar, falar, se mover, fazer coisas e aparentemente inconsciente, né? Na sua, porque ela não está acordada e depois não lembra de nada. Quando ela acorda, ela não lembra de absolutamente nada, né? Isso que caracteriza o sonambulismo. Na época de Kardec, no século XIX, existia também esse entendimento do sonambulismo, mas se trabalhava muito até por causa do Mesmer, né, da aplicação dos fluidos, né, do magnetismo, né, magnetismo animal. Então se exercia muito o sonambulismo provocado. Se provocava o estado de sonambulismo na pessoa, o que a gente chama hoje de hipnotismo. E aí as pessoas atendiam à vontade do magnetizador, né? Que nada mais é o hipnotizador. E então se tenta explicar os fenômenos espíritas também através do sonambulismo. E Kardec fala que aí é falta de observação também. Se as pessoas forem observarem as reuniões, muitas das manifestações, os médiuns estavam acordados, lúcidos, não estavam em sono, para provocar os fenômenos. E ele até coloca faz uma colocação, né, porque existia muito isso, desses trabalhos de sonambulismo, né, de provocar o sonambulismo nas pessoas e fazer uma série de efeitos. E aí ele pergunta se algum sonâmbulo, em alguma vez, tinha obtido respostas de uma mesa, de qualquer objeto inanimado. Não. Uma outra colocação que ele faz aqui também, né? Se um sonâmbulo, né, uma pessoa em estado de sonambulismo, podia provocar as aparições, né, que também aconteciam nessas reuniões, né, nessas experiências que eram feitas com médiuns, né? Então muitos médiuns tinham essa capacidade de provocar a aparição dos espíritos, muitas vezes aparições tangíveis, né? Isso está bem documentado, bem estudado. Não era provocado por nenhum sonâmbulo, né? Era fenômenos exercidos por médiuns que tinham essa capacidade, né, de atuar e provocar essas aparições. Aí, continuando aqui, nas falsas explicações, seria esse o resumo, não é? E a gente vai falar também aqui o outro tema aqui. Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Aqui Kardec faz uma série de observações, né, principalmente com relação às pessoas céticas, né, que não acreditam. Então, muitas pessoas falam, não, mas eu quero ver os fenômenos, provoque um fenômeno para que eu possa acreditar, faça aparecer um determinado espírito, ou coisas do tipo, né? Kardec refuta isso da seguinte forma: os espíritos não podem ser manipulados pela nossa vontade. Os espíritos são inteligências, são pessoas como nós que desencarnaram. Se chega alguém dando ordens para a gente, ninguém gosta. Ninguém, faz isso aqui para mim, faz isso aqui que eu quero ver. Não adianta fazer esse tipo de colocação para os espíritos, principalmente se forem espíritos mais elevados, que eles não vão se sujeitar à nossa vontade, seja por curiosidade, ou se a pessoa não acredita, mesmo que apareça o espírito na sua frente, ela vai refutar isso de alguma forma e vai falar que não acredita. A gente vê isso. As pessoas vão muitas vezes, não, eu vi, mas eu não acredito, ou tem uma explicação qualquer, e é a explicação dela. Não importa a observação, não importa o que aconteceu, simplesmente não acredita. Então Kardec diz que com essas pessoas a gente não pode perder tempo. A pessoa não está lá para acreditar, para ser convencida. Ela não quer ser convencida, né? Pode aparecer o Cristo na frente dela, ela não vai acreditar. E a gente vê muito isso, né? Então ele diz que a gente não tem que perder tempo com esse tipo de pessoas. É um atraso de vida. A gente deve, sim,
se preocupar com pessoas não de fé cega, que ele faz uma distinção, mas com boa fé, quer dizer, com boa vontade de observar, sem nenhum tipo de preconceito, observar o que está acontecendo com assiduidade, com perseverança, ele coloca essa característica. Não é assim, vou numa reunião, vamos ver o que acontece. E aí não vai mais. Não. O estudo do espiritismo, o estudo dos fenômenos, o contato com os espíritos requer perseverança, persistência, porque nem sempre a gente consegue aquilo que a gente quer, né? Mas ele faz uma colocação: se você tiver a assiduidade, a boa vontade, a perseverança de estar estudando, os fenômenos acontecem aos borbotões. E não quando a gente quer, mas quando os espíritos desejam. E quando eles percebem que existe sim ali a boa vontade de que você queira aprender, né? Aí sim, os fenômenos acontecem. A gente deve sempre lembrar disso. Nós estamos lidando com inteligências do lado de lá. Inteligência no sentido, são pessoas, seres, né? Só não estão encarnados, só não têm um corpo físico como nós, né? Mas tem sua vontade própria. Então é isso, gente. Eu fiz aqui um resuminho, né? Rapidinho. A gente ganha tempo amanhã na reunião. Vocês tiverem alguma dúvida disso, coloque perguntinha aí no grupo. A gente dá uma lidinha. E no dia, na hora da reunião, a gente pode colocar isso de forma mais rápida, mais clara, até com mais tempo para a gente estudar isso, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Se puderem ler, sempre faça essa observação. Dá uma lidinha nos temas, que isso é importante também. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a nossa reunião. Tchau.